agora é hora de entrevista por aqui, a entrevista que nós prometemos há pouco, justamente com a Juliana Sobral, ela que é pediatra e responsável pelo Banco de Leite da Maternidade Brasília, já está aqui conosco nos estúdios. Doutora Juliana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente agradece a sua participação. A gente começa essa conversa, então, justamente situando os ouvintes. Para quem não sabe, estamos no Agosto Dourado, que me corrija se eu estiver errada, lembra justamente a importância da amamentação. É basicamente isso? Isso, a cor, né, dourado, remete ao alimento melhor que a gente tem na natureza, né, padrão ouro, nosso leite, o leite materno, né, então faz essa alusão ao leite materno, que é aquele alimento precioso que nós temos aí na natureza, a cor do ouro, né, por isso que é agosto dourado. Muito bem, doutora, e a gente sabe que com a correria, com o novo contexto que a gente tem hoje, de muitas mães e mulheres que trabalham muito, que têm muitas coisas, muitos afazeres em casa, na rua, no trabalho, enfim, muitas coisas para resolver, muitas vezes acaba chocando, talvez, com o período ideal de amamentação, quando a gente fala de um nenenzinho. Primeiro, qual que seria esse tempo certo de aleitamento? Certo. Pela recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, pela Sociedade de Pediatria Brasileira de Pediatria, o tempo para amamentação exclusiva seria os primeiros 6 meses do bebê, né? Isso é o que é preconizado e o que a gente tenta a todo custo manter, né? E até 2 anos ou mais, né? Conforme conforme a vontade da mãe, conforme possibilidade dessa mãe, o tempo maior de aleitamento materno, vamos dizer assim, um limite não estaria estabelecido. Então, até 6 meses exclusivamente e até 2 anos ou mais, conforme vontade da mãe e a necessidade do bebê. Muito bem, imagine que muitas mulheres, muitas mães devam até procurá-la com uma angústia, né? Porque a gente até vem falando aqui recentemente, nos últimos dias na programação, existe uma glamorização da amamentação, ao mesmo tempo que a gente sabe a importância do leite materno, ao mesmo tempo a gente tem outras pessoas também, muitas vezes, demonizando esse momento. Especialmente para uma mãe de primeira viagem, eu acho que tem um caráter psicológico e eu acho que o seu consultório acaba virando até uma espécie de consultório de psicóloga mesmo, por conta desse trabalho que deve ser feito com a mãe e com a família toda, com a rede de apoio. Com certeza. E é por isso que a gente preconiza que essa mãe procure o pediatra e durante o pré-natal, faça um pré-natal corretamente, procure o pediatra antes mesmo do nascimento do seu filho. Os bancos de leite têm um papel fundamental aí dentro das maternidades, durante a internação, a equipe multidisciplinar com enfermeiras, fonoaudiólogas, a equipe do banco de leite, os médicos pediatras, os médicos ginecologistas, para que essa mãe saia muito bem orientada da maternidade, né? E assim a gente consegue o sucesso desse aleitamento materno por várias vias, né? Nós temos aí uma mãe que é bem orientada quanto a pega, posicionamento do bebê, a gente dá esse apoio também psicológico, temos psicóloga também, né? Para poder fazer todo esse preparo, afinal de contas nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Ninguém nasce sabendo esse novo papel. E, através dessa ação multidisciplinar, nós temos melhores resultados com relação ao aleitamento materno, né? Então, a mãe evita que ela tenha fissuras, que tenha mastite, engurgitamento mamário. E a gente consegue ali também, nesse primeiro momento, já captar, às vezes, doadoras pra gente, né? Afinal de contas, temos bebezinhos em UTI neonatal que ainda não conseguem manter aquele aleitamento na sua mãe e precisam muito do leite materno para se desenvolver e sair o quanto antes dessa UTI. Então, é de extrema importância, tanto para o bebê dessa mãe, quanto para outros bebezinhos que ela vai doar o leite dela, o que sobra do bebezinho dela, doar para esses bebês que vão precisar. E, junto a isso, a gente precisa ter uma rede de apoio muito importante para essa mãe. Ah, mas o pai não amamenta. O pai não amamenta, mas o pai pode trazer uma comida, uma água, pode colocar o bebezinho
em pezinho, que a gente chama, né, de colocar o bebê para rotar, né, mas colocar o bebezinho em pezinho um pouquinho, colocar o bebê para dormir. Não, e assim, eu falo do pai, mas é o companheiro, a companheira, a mãe, a avó, né, no caso a avó do bebê, amigos, é quem ela confia. Seria essa rede de apoio em quem a mãe confia para cuidar do seu bem mais precioso enquanto ela descansa, enquanto ela come, enquanto ela toma um banho. Muito bem. Doutora, eu imagino que essa questão do banco de leite que a senhora menciona seja muito importante. A gente tem o banco de leite público, né, administrado aqui no DF pela Secretaria de Saúde, que distribui aí justamente esse leite para esses nenenzinhos que precisam muito, sobretudo os que estão internados nas UTIs neonatais. Existem os bancos de leite dos hospitais privados, que também possuem, não é isso? Sim. Agora, quando que a mãe pode saber que a quantidade de leite dela é suficiente para ela começar a doar, ou ela pode ter algum tipo de receio de, às vezes, doar e ficar sem? Não funciona assim, né? Não. A gente sabe que tem que ter, depois da alta da maternidade, um acompanhamento pediátrico, né? E a equipe dos bancos de leite estão de portas abertas para fazer esse acompanhamento também. Então, seria um bebê que mama, está satisfeito com aquele leitinho da mãe e no acompanhamento com o pediatra, esse bebê está ganhando peso adequadamente, né? Então, é de extrema importância saber que não dá pra gente doar leite para outro bebê, sendo que o meu bebê está faltando para o meu bebê. Então, esse bebê tem que estar desenvolvendo direitinho, com peso adequado, e ao terminar de amamentar, essa mãe sobra o leite mesmo. E aí ela consegue ordenhar e estocar esse leite de forma adequada para que a gente possa fazer o recebimento, né? E para ser doadora, ela passa por uma triagem lá com a equipe do banco de leite para saber se as sorologias dela estão todas em dia, tudo certinho, negativo, porque se ela usa algum medicamento que não dá para, né, fazer essa doação. Então, ela vai passar por orientação, por essa triagem, antes de saber se ela pode ser uma doadora ou não. Tá? Essa doação, ela pode começar desde o neném realmente bem pequenininho, ou tem um prazo, uma idade certinha da criança, com 3 meses amamentando? Não tem essa relação? Não, desde sempre ela pode doar. Sempre. Muito bem. E vamos lá, doutora, o que a gente tem de dica para dar para essas mãezinhas que estão nos acompanhando para retirar e armazenar o leite? Quais que são aí os procedimentos padrões que podem ser adotados por essas mães? Tá. A equipe do banco de leite faz essa orientação bem individualizada, né? Então, a gente vai ter que ver se essa mãe vai querer simplesmente tirar o leite para deixar... A gente está falando aqui de um agosto dourado com ênfase nessas mães trabalhadoras, então, que amamentam e voltam ao mercado de trabalho e que precisam deixar, muitas vezes, o leite para que outra pessoa dessa rede de apoio ofereça ao seu bebê. Então, a gente tem 2 maneiras, né? Se a gente quiser só armazenar o leite para dar durante o dia para esse bebê, então não vai precisar de congelamento, né? Então é aquele leite que eu vou guardar na geladeira por até 12 horas para ofertar para esse bebê durante o dia. E tem as mães que vão fazer essa doação ou até fazer um estoque no congelador, né? Então a gente orienta bem direitinho o vidro, né? Então seria um reservatório de vidro com tampa de plástico, né? Tem que estar esterilizado. Pode, porque muitas mães me perguntam assim, doutora, mas eu posso já começar a fazer meu estoque desde os 2 meses para quando eu voltar com 6 meses eu ter um super estoque? Um estoquezão gigante. Não, nós temos validade desse leite, né? Então, 20 dias no congelador, e aí a gente pede para a mãe marcar, né, no vidro, né, do lado de fora, a data que foi ordenhado esse primeiro leite, né? E durante essa consulta com o banco de leite, vai orientar também, vamos prender o cabelo, vamos lavar bem as mãos. Só lembrando, gente, que isso às vezes parece uma coisa, é de extrema exigência. Porque se cair um pelinho, uma sujeirinha, aquele leite todinho, às vezes você ordenou já 200 ml, caiu um pelinho ali, a gente não sabe. Contamina. Então, é de extrema importância essa orientação, tanto para doação quanto para o armazenamento para o seu próprio bebê. Muito bem. E, doutora, depois, se a gente está falando de um estoque ali pessoal, para que ela administre depois esse leite, ou alguém da rede de apoio para aquela criança, como é que descongela? Deixa descongelar naturalmente? Dá para levar no micro-ondas? Banho-maria. Banho-maria. Bom e velho banho-maria. Bom e velho banho-maria. Muito bem. A gente está conversando ao vivo, agora são 1h mais 21 minutos com a Juliana Sobral. Ela que é pediatra, responsável pelo Banco de Leite da Maternidade Brasília. Juliana, muitas vezes o óbvio precisa ser dito. A gente começou falando sobre a questão do agosto dourado, porque é o padrão ouro, não é o leite materno.
Quais que são os benefícios desse leite para os pequenos e também para as próprias mães? Nós vamos ter benefícios para ambos, né? Vamos começar pelas mães, então? Vamos. Pelas mães, ali já na sala de parto, o aleitamento materno, que a gente ainda preconiza ali, que se o neném tiver condições, né? Não tiver nenhum desconforto respiratório, nada disso, o neném nasceu bem, o contato pele a pele com esse bebê faz com que a descida do leite venha mais rápido, né? E a ejeção do leite, que é feito pelo hormônio da ocitocina, faz com que tenha um benefício imediato ali para a mãe, que é a contração do útero, né? Diminuindo o sangramento pós-parto e evitando que essa mãe tenha uma hemorragia. Olha só. Maravilhoso, né? E já existem estudos que mostram que esse contato pele a pele com a mãe diminui a incidência de depressão pós-parto. Tá? E temos aí um melhor, né, um sucesso maior do aleitamento materno desde que a gente tenta desde da sala de parto, tá? Dentre os inúmeros benefícios para o bebê, nós vamos ter aí anticorpos maternos. Então, esse bebê que amamenta, ele tem menos infecções. E quando ele tem alguma infecção, essa infecção se resolve mais rápido, evitando, assim, doenças mais graves, como uma pneumonia, uma otite mais severa, evitando, assim, também uma internação, né? Então, a gente reduz a taxa de hospitalização desses bebês e tem uma melhor resolução dessa doença. Quando a gente pensa em diminuir a taxa de hospitalização, a gente desonera o serviço, né? Então, a gente vai ter a Secretaria de Saúde, SUS, né? Enfim, e os serviços particulares também. Então, a gente diminui esses gastos, diminui a internação e diminui a taxa de absenteísmo dessa mãe no trabalho, né? Afinal de contas, um bebê doente precisa da mãe do lado o tempo todo, né? Alguns estudos também mostram que a longo prazo, o aleitamento materno feito de forma adequada e a introdução alimentar de uma forma saudável diminui a taxa de obesidade no futuro. Então, temos aí adultos mais saudáveis, mais aptos ao mercado de trabalho. Então, nós não estamos falando só de uma coisa para agora, nós estamos pensando no futuro da humanidade. Muito bom. E, doutora, algumas coisas práticas ali durante a amamentação, talvez as mães de primeira viagem ou aquelas mulheres que não são mães ainda, mas que pretendem ser um dia, podem se perguntar. O que interfere nessa amamentação? Bebida alcoólica, por exemplo? Sim. Não pode? Não pode. Não é recomendável que esse bebê, vamos lá, em aleitamento materno exclusivo, tá bom, gente? Não é recomendável. Por quê? Porque é sob livre demanda que a gente recomenda. Então, esse bebê pode pedir para mamar a qualquer momento, certo? Então, é diferente de uma mãe que já está amamentando e tem um bebê já a introdução alimentar já toda certa. Então, o neném já come durante o dia todo, as alimentações certinhas. Aí a gente tem que ver o número de horas que essa mãe bebeu essa bebida alcoólica, que às vezes, a maioria das vezes não vai interferir. É bem diferente. Estamos falando aqui só do aleitamento sob livre demanda, aquele até o 6º mês, que aí não é indicado a ingestão de bebida alcoólica. Qualquer medicamento que essa mãe venha precisar também por problemas de saúde, é interessante perguntar para o seu ginecologista e para o pediatra se esse medicamento é compatível com a amamentação. Temos aí também, né, sites que são confiáveis, são do governo, que mostram sobre se pode ou não, mas é sempre interessante falar com o seu médico assistente, tá? Outra coisa, já vou emendar a próxima. Pode falar. A alimentação. Uma mãe que de repente está fazendo uma dieta restritiva, ou o ideal seria não fazê-la nesse período, ou não tem essa interferência? Não é legal dietas restritivas, tá? Essa mãe tem que se alimentar como todos nós, né? Com equilíbrio, com menor quantidade de alimentos embutidos, enlatados, né? Não é recomendável que tenha isso na alimentação de ninguém. Então, essa mãe amamentando, ela tem que comer variedade, beber a ingesta de líquidos, né, principalmente de água, é extremamente importante. Essa mãe, né, esteja hidratada, a gente pede aí pelo menos 2 litros por dia. Então, alimentação saudável, balanceada e uma quantidade boa de líquido para garantir também a qualidade do leite, né, que é o melhor alimento que nós temos aí. Não existe leite fraco, hein, gente? Aí, boa. Vamos lá, não existe leite fraco. A gente pode só melhorar a qualidade aí da gordura, né, de tudo, se a gente tiver uma alimentação boa, saudável, a qualidade de um alimento que a gente vai ofertar para o
bebezinho que está iniciando nesse mundo, né? Muito bem. Exercícios físicos, doutora, se a mãe pratica de mais ou de menos, isso pode interferir na amamentação? Então, é recomendável que a mãe faça exercício físico? Sim, tem muitas mães que têm essa angústia, né, no pós-parto para voltar ao corpo, né, que tinha antes. Vamos com calma nisso, né? Vamos fazer exercício sim, que é bom para a saúde, assim que for liberado pelo seu obstetra, né, atividade física, mas nada muito, vamos dizer assim, passando dos limites, né? Nada muito Exaustivo, porque a gente precisa ter um organismo saudável, porém também estamos amamentando, né, outro bebê. E manter a hidratação, viu, gente? Então, quando a gente volta para atividade física, a gente tem que aumentar essa hidratação para que a produção do leite se mantenha. Perfeito. E, doutora, é normal doer ou quando dói na hora de amamentar é porque tem algum problema e é preciso que você tenha algum tipo de auxílio? Sim. Além da hidratação, da boa alimentação, tudo isso, para a produção do leite é necessário que o bebê tenha uma pega correta e sugue de forma correta. Se está doendo, às vezes é comum nos primeiros dias a mãe referir dor e tudo, afinal de contas, às vezes ela nunca amamentou, o bebezinho pegou de uma forma incorreta, a mãe não tem muito manejo, está aí a importância da equipe multidisciplinar, para que a gente evite que essa mãe tenha dor e outras complicações, e não é normal que o neném fique, ao sugar o neném, a mãe fica sentindo dor durante a mamada toda, fique sempre com dor, apesar de já ter passado esses primeiros dias e tudo, não é normal. Então, nós temos que orientar corretamente para que esse bebê faça a pega correta e a produção do leite seja mantida através dessa pega correta, dessa sucção efetiva sob livre demanda. E, doutora, por fim, o horário em que se amamenta essa criança e o ambiente, isso pode interferir também? A gente lê ali um lugarzinho reservado, que você tenha mais tranquilidade, sem aquela barulheira, com uma luz mais adequada, até conforto, isso tudo vai interferir? Interfere. Por quê? Porque essa mãe, ela precisa estar no... A gente fala que o leite, para ele sair, a gente precisa de tantas coisas, né? Essa mãe precisa de calma, essa mãe precisa estar num lugar tranquilo, não precisa ser uma poltrona de amamentação, mas um local que ela se sinta com os braços apoiados, com as costas apoiadas, que ela não sinta dor. A gente sabe que os hormônios da dor interferem nos hormônios da amamentação. Então, esse bebezinho também precisa de tranquilidade. Estamos falando, gente, é claro, dos bebezinhos no início, né? Sim. Depois, bebezinho, a gente sabe, onde a gente tiver, ele mama do jeito que tiver. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas a gente está aqui enfatizando nesse início, porque é muito importante para a manutenção a longo prazo aí dessa amamentação. Muito bem. Para a gente fechar, doutora Juliana, o que a gente pode dar aí de palavra amiga, de orientação geral para essas mães, sobretudo aquelas que têm algum tipo de sentimento de culpa mais forte permeando aí esse momento, até essa quebra, essa ruptura de voltar a trabalhar e ter de alguma maneira deixar o seu bebê aos cuidados de outra pessoa, que eu imagino que deva ser uma angústia absurda. Eu não sou mãe, espero ser um dia, mas imagino que deva ser de partir o coração mesmo. Agora, 6 meses ali amamentando o seu nenenzinho com todo amor, tá tudo certo depois, as coisas vão se acertar. O que a gente pode dar de palavra de conforto para essas mulheres? Que as coisas vão se acertar. Muito bom. Vão sim, tá? Então, assim, a gente às vezes parece estar no ver lá a luz no fim do túnel, né? Desespero total de 6 meses grudadinho com seu bebê e de repente, opa, dia inteiro longe. Então, assim, vamos preparar psicologicamente para isso. Afinal de contas, as mães, cada vez mais as mães trabalham fora, né? E temos as mães que trabalham dentro de casa, são donas de casa, que são que o trabalho é exaustivo também, tá? Então, amamentar não é fácil, precisamos sim de uma rede de apoio. Falo por mim mesma, né? Sim. Ainda amamento minha bebê de 1 ano e 9 meses e volto a trabalhar do mesmo jeito, né? Então, precisamos dessa rede de apoio em quem a mãe confie para deixar seu bebê, seja uma creche, seja na casa da avó, da vizinha, tem várias redes de apoio aí, e da família, né? Então, é em quem ela confia. E
Por que que eu falo isso? Porque aí ela consegue trabalhar um pouco mais tranquila. Nas empresas, a gente sempre vê um local para ela poder conseguir, às vezes, até ordenhar seu leite, estocar para levar para o seu bebezinho para ele usar no outro dia, né? O horário de almoço ser um pouquinho mais prolongado para ela poder se alimentar adequadamente e poder alimentar seu bebê, amamentar seu bebê e manter a calma, porque não é fácil essa jornada dupla, né? Tripla, às vezes. Mas vai dar tudo certo, o bebê vai crescer com a maior... com o maior amor possível, não se culpem por isso, afinal de contas, as mães também têm que trabalhar e o bebê continuar a vida, né? Então, introdução alimentar bem feita, bem orientada pelo pediatra e, se possível for, ordenhar o seu leite para deixar para o seu bebê nas mãos de alguém que você confia. Isso vai garantir que você tenha uma jornada de trabalho um pouco mais tranquila e volte para casa com o coração mais tranquilo também. Excelente, muito boa entrevista. Agora 1h32. Esta foi a doutora Juliana Sobral, pediatra e responsável pelo Banco de Leite da Maternidade Brasília. Aqui no YouTube, pessoal celebrando a Vivi Abreu e a Thaís Medeiros dizendo a melhor pediatra de Brasília. A Lívia Rabelo falando informações super importantes. É isso aí. Muito obrigada, doutora, por hoje. Seja sempre bem-vinda à Nova Brasil. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada pelo espaço. E vamos lutar aí nesse agosto dourado para a gente auxiliar essas mães na amamentação, aumentar a doação do leite. Estamos aqui para isso. Contem sempre com a gente. Muito bem. A informação é a melhor arma, viu? Que não só as mães, mas todo mundo tem em mãos. Então se informe, vá atrás ali de fontes confiáveis, de médicos da sua confiança e siga a vida. Eu imagino que deva ser uma ruptura difícil, largar o nenenzinho, voltar a trabalhar, mas faz parte e no fim dá tudo certo, que nem a doutora disse, viu?